Fala, meu povo atual. Eu acredito que você saiba, que pelo menos uma questão de escala, quando não mais, é garantia na prova do Enem. Mas você tem reparado como o Enem tem cobrado o tópico escala na prova de matemática, fazendo associação com a área de alguma figura ou com o volume de algum sólido? É exatamente sobre isso a dica de hoje. Então vamos lá. A escala, na verdade, é utilizada na cartografia prioritariamente, por definição, a razão entre a distância no papel, no mapa, e a distância real entre dois pontos. Em princípio, a gente trabalha o raciocínio de escala com uma razão entre distâncias. Distância do papel, distância real, provavelmente você deve saber disso aí. Um cuidado mortal que a gente tem que ter, e aí você tem que ficar atento também aos gabaritos que costumam vir com armadilha, é que essas duas distâncias precisam ser escritas sempre na mesma unidade na hora que você substitui aqui, para que essas unidades sejam simplificadas e a escala seja pura e simplesmente numérica. Por exemplo, esse exercício aqui, em outras palavras, é um exercício do Enem, que diz que o seguinte: num determinado mapa, a distância real entre duas cidades é de 2.000 quilômetros e, medindo com a régua, um determinado aluno viu que essa distância no mapa era de 8 centímetros. A pergunta da questão: em que escala esse mapa estava? Essa seria a pergunta mais elementar possível que a gente poderia ter em escala. Simplesmente a gente vai fazer distância sobre distância. Aí o cuidado da unidade, A distância que o menino mediu com uma régua, segundo a questão do Enem, era de 8 centímetros, ao passo que a distância real é de 2.000 quilômetros. Eu posso pensar isso aqui prioritariamente, primeiramente sim, mas essas unidades elas precisam ser postas tudo numa unidade de medida só. Os professores de geografia costumam botar isso aí sempre em centímetro, mas na verdade o que a gente precisa é que fique sempre igual aqui. Nesse caso, eu estou saindo de quilômetro para centímetro, uma variação de 5 casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então os meus 2.000 quilômetros equivale a esse mundo de centímetro, e fazendo a sua devida simplificação eu vou achar essa escala. Atenção a isso no Enem, porque é muito provável que o gabarito tenha 1 sobre 25, 1 sobre 250, 1 sobre 2.500. Ele vai tentar armar para aqueles que ficam desatentos a isso aqui. Só que o vídeo de hoje não é sobre isso. Essas questões, na verdade, vocês vão encontrar facilmente nas provas de geografia envolvendo distância. O que tem ocorrido muito no Enem são exercícios que falam sobre áreas e volumes de figura e botam escala pelo meio, que em princípio a gente mede distâncias lineares. Vamos ver na sequência como é que tem aparecido nas provas. Há alguns anos o Enem vem cobrando esse tipo de exercício. O exercício que na verdade vai fazer relação de áreas com problema de escala e o exercício que vai fazer relação de volume com problema de escala. Eu estou com 3 exemplos aqui. Enem 2017, 2 questões caíram isso, e o Enem do ano passado também caiu isso. Toda vez que você for fazer uma relação de escala que o exercício cite área, é necessário que a escala seja elevada ao quadrado. Porque de maneira genérica, na geometria, o que a gente faria seria uma semelhança de figuras. Então, quando você tem a escala que relaciona grandezas lineares, distância para distância, quando você faz essa relação com alguma área, essa distância, para manter a verdade na proporção, ela precisa ser elevada ao quadrado, para que a proporção seja feita de grandeza quadrática com grandeza quadrática. O mesmo raciocínio precisa ser utilizado quando você vai usar escala em algum exercício envolvendo volume. Porque o volume é uma grandeza cúbica, ao passo que as distâncias são grandezas lineares. Então você tem centímetro, do lado de cá você tem centímetro cúbico, do lado de lá você tem metro, do lado de cá você tem metro cúbico. A gente não pode fazer uma proporção simples e direta. Então é necessário que as distâncias sejam elevadas ao cubo para que você faça um comparativo da escala usando volume. O que é que eu tenho aqui? Esse exercício do Enem 2017 cita exatamente isso. O cidadão fala de uma situação em que há uma figura que na área real do terreno, é um terreno quadrado, que é um mero detalhe,
que tem 9 metros quadrados de área. Isso aí, na verdade, está exposto num mapa que está na escala de 1 para 25 e o exercício pergunta em centímetros quadrados a área da região no mapa. A gente continua com a preocupação das unidades, né? Você vai botar área para área, eu pego a escala e elevo ao quadrado. Então, a área do papel, a área do mapa, está para a área real. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei os 9 metros quadrados, estou transformando para centímetro quadrado. Cada metro tem 100 centímetros. Como é quadrado, esse 100 vai ao quadrado, né? Seria aquela estrutura da gente andar 4 casas decimais. Eu poderia fazer o cálculo todo e achar a resposta em metro quadrado e depois transformar para centímetro, mas que a gente precisa ficar atento a isso, precisa. Então, 9 metros quadrados é a mesma coisa que 90 mil centímetros quadrados. Então, eu ponho a área, tá para a área, e a escala tem que ser elevada ao quadrado. Desenvolvendo os cálculos, eu encontro que a área dessa região, que de forma real é 9 metros quadrados, no mapa vale 144 centímetros quadrados, Enem 2017, como vocês viram aí. Já nesse exercício que vocês acabaram de ver aí, o exercício fala acerca de volume. A pessoa fez uma viagem, comprou um souvenir relativo a um monumento. No fundo do souvenir está falando que aquela representação foi feita na escala de 1 para 400 em relação ao real. Sabe-se que o volume do souvenir é de 25 centímetros cúbicos e a pergunta é qual o volume real do monumento. Só que a pergunta está sendo feita em metros cúbicos. Aí, mais uma vez, a preocupação com a unidade de medida que a gente tem que ter. Só que o foco do que eu quero chamar a atenção é acerca da escala. Então, você vai fazer volume do souvenir está para o volume real. Você vai pegar a escala, você precisa elevar ao cubo, porque a gente vai fazer, por natureza, a escala, a relação entre grandezas lineares. Se você quer fazer proporção com volume, essa escala tem que ser elevada ao cubo. Então, faz-se o cálculo aqui. 400 ao cubo dá isso aqui, é o cálculo inteiro, né? Eu teria aqui 10 ao quadrado, que vai ser elevado ao cubo, que dá um 10 à sexta. E aqui eu dei uma trabalhada. 25 vezes 64 vezes 10 à sexta, só que está em centímetro cúbico. Porque essa informação que eu substituí aqui é de centímetro cúbico. Esse 10 à sexta centímetro cúbico é exatamente o metro cúbico. Aí, de novo, por que isso? Porque a gente sabe que um metro tem 100 centímetros, 10 ao quadrado. Um metro cúbico, esse 10 ao quadrado, acaba sendo elevado ao cubo. Então, 10 à sexta centímetro cúbico já é o próprio metro cúbico, exercício do Enem 2017, escala relativa com volume. E nesse último exemplo do Enem do ano passado, fala-se de um edifício onde na planta se prevê a construção de um tanque para armazenamento de água, né? Sabe-se que as pessoas vão consumir diariamente nesse condomínio 30 mil litros de água. A pergunta é, dada que a escala construída da maquete do condomínio apresentado é de 1 para 200 e o volume na maquete é de 45 centímetros cúbicos, então o volume real desse tanque vai suportar as pessoas consumindo 30 mil litros de água por quantos dias? Eu vou de novo fazer uma relação com volume. Volume pequeno está para o volume grande, eu preciso pegar a escala e elevar ao cubo. Faz-se a conta, 2 ao cubo, 8, 10 ao quadrado ao cubo, 10 à sexta. Aí, mais uma vez, a manipulação aqui, 45 vezes 8 dá 360, 10 à sexta ao centímetro cúbico. Só que eu preciso passar isso para litro. Aí a gente precisa memorizar, é necessário que se saiba 1 ml, 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico, 1 litro e 1 metro cúbico, 1000 litros. Especialmente aqui eu preciso saber que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então estamos falando de 10 à sexta ml. ml, na verdade, tem a ver com milésimo do litro. Aí o que foi que eu fiz? Peguei esse 10 à sexta e quebrei isso aqui. 10 à sexta, 10 à terceira, 10 à terceira. 1000 ml é 1 litro. De forma que o tanque, na vida real, ele acaba tendo 360 mil litros de água.
Como o condomínio vai consumir 30 mil litros de água por dia, eu acabo tendo 360 mil dividido por 30. Então, assim, apesar de ter umas transformações que, em geral, todos os exercícios de escala do Enem têm transformações de unidade, que isso aí, na verdade, já é um tópico para um outro vídeo, quem sabe, o foco desse vídeo aqui era falar sobre escala quando você relaciona área e quando você relaciona volume. Sempre que você estiver fazendo relações com áreas num exercício de escala, sua escala precisa ser elevada ao quadrado, e sempre que você fizer relação de volume num exercício de escala, a sua escala precisa ser elevada ao cubo. A dica de hoje era sobre isso. Um abraço para quem ficou aí assistindo até o final.